Pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? Chegando a live do terceiro tempo nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. É uma quinta-feira após início de mais uma rodada do Campeonato Paulista, a terceira, estaduais rodando por aí afora, né? Pelo Brasil afora. Tivemos também definição na Libertadores. O Corinthians já sabe o seu adversário na segunda fase da competição, que ainda é fase preliminar, né? Vamos falar sobre isso também e destacar os jogos desta quinta-feira. Afinal de contas, o Peixão e o Corinthians também estarão em ação aqui em São Paulo. O Grêmio lá no Rio Grande do Sul também joga. Muita movimentação nos estádios, nos campos de futebol pelo país. Para você participar da nossa live, você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão no Facebook do Terceiro Tempo. Lembrando que nós estamos ao vivo também no canal do YouTube do Milton Neves, o canal oficial do Milton Neves no YouTube, tá bom? É claro, além de comentar a nossa transmissão, mandando a sua pergunta, o seu comentário. Bom, Palmeiras demoliu mais um, fez 4 outra vez, desta vez para cima do oeste da cidade de Barueri, com um hat-trick do William. Bigode voltou com tudo em 2020, hein? Teve aquele problema da lesão no final de 2018, naquela partida contra o Vasco, que foi a partida que definiu o título para o Palmeiras. Passou o ano de 2019 praticamente todo em recuperação, voltou, já era agosto, setembro, e ainda precisou de recondicionamento físico, não conseguiu retomar o ritmo de jogo. Agora começou 2020, parece que zerado o Bigode. Ontem teve a oportunidade de iniciar o jogo pela primeira vez, foi uma das mudanças do técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Ele fez 4 alterações, né? O Bigode entrou na vaga do Luiz Adriano, o Gustavo Scarpa no lugar do Dudu, no meio campo teve o Zé Rafael ocupando a vaga do Gabriel Menino, e na zaga o Luan jogou no lugar do Felipe Melo. Lembrando que esses 4 jogadores que foram, entre aspas, poupados nesta quarta-feira sequer ficaram no banco de reservas. E o Palmeiras, mesmo com essas modificações, foi muito bem. Já o São Paulo jogou lá na Fonte Luminosa, na Morada do Sol, em Araraquara, e venceu a Ferroviária de virada, com direito a gol de Arboleda e comemoração relembrando a gafe das férias, né? Aquela foto com a camisa do Palmeiras, disse que foi ideia do Reinaldo, fizeram uma foto como aquela, mas agora com o Arboleda com a camisa do tricolor. O Arboleda que tem respondido em campo aos questionamentos, às reclamações do torcedor, que ficou pistola da vida por conta do que ocorreu durante as férias do jogador. São Paulo então vence mais uma. São Paulo e Palmeiras têm 7 pontos ganhos, porque em 3 jogos empataram no clássico que houve entre os dois. E o melhor time do Campeonato Paulista, toma essa, é o Santo André, único 100% de aproveitamento na competição, 3 jogos e 3 vitórias, e hoje tem o Corinthians contra a Ponte Preta em Campinas, ainda sem saber se vai contar com o Cantígio, e o Santos jogando na Vila Belmiro contra a Internacional de Limeira do Elano. São muitas as atrações do Paulistão, hein, ô Lucas Reis? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Um abraço a todos. Muitas atrações, de verdade. Um meio de semana cheio, né? Com novidades, com bons jogos, com bom desempenho dos grandes times do Paulistão. Então chama realmente a atenção. Palmeiras vencendo bem, com autoridade, e a gente vai falar melhor disso, mas a gente tem que valorizar muito o William Bigode, porque ele vai ser muito útil para o Palmeiras ao longo da temporada, assim como já tem sido desde que chegou. Aliás, o William, ele sempre foi muito útil por onde ele passou, porque no Corinthians ele foi muito útil, no Cruzeiro ele foi muito útil, no Palmeiras também, não por acaso foi campeão em todos esses clubes. Então é uma peça que chama atenção e que vai ser muito bem utilizada pelo Luxemburgo ao longo da temporada. Mais um jogo bacana do Lucas Lima, pelo lado do Palmeiras. O São Paulo vencendo a Ferroviária, e embora não tenha sido um jogo de encher os olhos da parte do São Paulo, foi bacana você ver, por exemplo, o Hernanes se recuperando e fazendo gol, o Arboleda jogando bem, e o Arboleda foi ovacionado pela torcida no final da partida. Então são destaques positivos. A gente tem que falar do Alexandre Pato, que teve mais uma oportunidade e não fez nenhum jogo de encher os olhos, então o Pato segue sendo aquela incógnita absurda. E mais tarde tem o Santos e tem o Corinthians, o Santos super desfalcado,
e o Corinthians também com alguns problemas, e o Corinthians pode passar a ter problemas maiores, porque o Pedrinho pode ser que saia ainda hoje ou até amanhã, enfim, a gente pode até falar mais disso daqui a pouco, mas tem proposta do Benfica por aí, o Corinthians tenta colocar o Ione Gonzalez na jogada, e a janela de transferência se encerra amanhã, então o time português corre contra o tempo para resolver isso. Vamos ver se o negócio vai vingar ou não, se haverá alguma coisa de concreto de fato. Bom, para você participar então, você comenta aí na nossa live, fale sobre o que você quiser, tá bom? Se o Palmeiras de repente tá enchendo os olhos já com o Luxemburgo, se não é para tanto, se isso é um exagero, se o Corinthians pode ir pelo mesmo caminho, se o Santos do Gesualdo vai evoluir, opa, se o Pedrinho deve ou não deve ir para Portugal, opa. E vamos trazer também informações aí sobre essa questão relacionada ao Pedrinho, tá bom? Nelson Perim Guareschi, boa tarde, é o Nelson e os netos Davi e Luca. Dali Santos, ele escreve aqui, o Léo Pivante, Palmeiras ganhou bem ontem, hoje o Corinthians ganha da Ponte de 1-0, estou compartilhando a live. Valeu, Léo, grande abraço para você. Aliás, rapaziada, vamos compartilhar a nossa live aí, tá bom? O seu Nelson lá de Guarulhos também está conosco. Começando então, falando sobre o jogo do Palmeiras, para a gente depois passar para os jogos de hoje e trazer também informações sobre o destino do Pedrinho e tudo que está rolando aí nessa negociação. O 4-0, repetindo aquele placar do jogo contra o Ituano, mas com uma equipe diferente. Só que talvez até com mais volume de jogo até do que no jogo contra o Ituano, porque o Palmeiras venceu o primeiro tempo só por 1-0, mas criou também oportunidades. No primeiro tempo, o que não estava acontecendo era acertar o gol. Sim. No segundo tempo, melhorou a pontaria, ampliou o marcador. E o detalhe, são 8 gols no Campeonato Paulista, 7 gols com bola rolando. Ontem o Palmeiras fez o primeiro gol em bola parada, naquela penalidade sofrida e convertida pelo próprio Gustavo Scarpa. É um dado importante, né? E mesmo sendo um gol de bola parada, um gol de pênalti, não é aquele gol do chuveirinho, né? Você cruzar a bola na área, enfim. Esse dado é bem importante e mostra a cara do Palmeiras no ano. O quarto gol do Palmeiras, o terceiro do Willian, se eu não estou enganado, é uma jogada também que chama a atenção, que é o Palmeiras trocando passes por muito tempo em busca do passe final, em busca da infiltração na defesa do Oeste, até que, se não me engano, é o Lucas Lima que passa a bola para o Willian, que entra na área e bate cruzado. Então, essa é a cara do Palmeiras hoje. O Palmeiras foi totalmente soberano na partida, assim, não tem o que questionar, não só pelo placar, mas pelo desempenho. O Palmeiras foi amplamente superior ao Oeste. Foi um ataque contra a defesa, basicamente. Sim, né? Sim, o Palmeiras conseguiu se impor diante do Oeste, absurdamente à vontade na partida. O Palmeiras jogou com muita tranquilidade e foi construindo os gols com tranquilidade, com calma, com bola no chão, e chegou a uma goleada justíssima. É de se chamar a atenção o placar, mas quando você consegue assistir um compacto ou consegue assistir ao jogo como um todo, você percebe que o Palmeiras poderia ter feito até mais e teve um volume interessante de jogo. Além do volume de jogo, acho que o que é importante é o fato do Palmeiras não ter permitido ao adversário que construísse absolutamente nada no jogo. O Everton foi um mero espectador da partida. A equipe do Oeste, por exemplo, não teve um escanteio sequer a seu favor. O Everton não fez uma defesa durante toda a partida. Então, assim, foi uma goleada, mas com uma certa contundência, né? Acho que isso que, de certa forma, anima um pouco o torcedor do Palmeiras aí, viu? No final de semana, pode ser um pouquinho mais complicado, porque é contra o Bragantino lá em Bragança, né? Em tese é um jogo, o time do interior que vai complicar os grandes, né? E o Bragantino que joga hoje também, né? No complemento da rodada. Sim. Lucas Lima mantendo média. Dos jogadores que entraram, Luan, Zé Rafael, William e o Scarpa. O William e Scarpa foram os autores dos gols. Não dava nem para questionar, dizer o William foi o melhor de todos, né? O cara com 3 gols. Caixas, pô. Mas o que você achou dos jogadores que entraram? O Scarpa foi bem e eu o acho... Luan, coitado. Exatamente, isso que eu ia falar. O Luan não trabalhou, não foi exigido. Protocolar a participação dele, e não é culpa dele, isso, óbvio. O Scarpa foi bem. O Scarpa é um jogador interessante porque
ele joga em diferentes funções ali no meio campo. Então se você botar ele aberto, ele entrega um bom resultado. Se você bota ele para ser o armador principal do time, ele entrega um bom resultado. O Scarpa começou como lateral esquerdo, né, na época que ele foi emprestado na época Red Bull Brasil ainda. E é um cara bem versátil e que eu não achava um bom negócio para o Palmeiras negociá-lo com a Almeria, né, da Espanha. Ter a permanência do Scarpa eu acho interessante e ele foi bem. É um cara que bate bem na bola, tem a bola parada nos momentos de necessidade, é um cara que faz boas inversões de jogo. Ele participa muito bem do jogo e ele é um cara que é constante na partida. Ele participa muito, em quantidade mesmo, assim, pega na bola toda hora. Foi bem. O Zé Rafael fez uma boa partida também, mas não me chamou super atenção por enquanto. E é uma função quase que nova para ele também, né, de jogar como um segundo homem de meio campo. É só ele e mais um volante, mais nada. Então, a tendência é evoluir também. Até porque no jogo de ontem, a exigência defensiva, que é algo que me deixa um pouco curioso, não existiu. A recomposição e tudo mais, não existiu. Foi um ataque contra a defesa, então o Zé Rafael jogou praticamente como um meio atacante ali. Avançando mais do que compondo, mais do que iniciando as jogadas. O Luan, como eu disse, praticamente não trabalhou. E o William chamou demais a atenção pelos 3 gols, pelo desempenho, pela vontade. Enfim, como eu disse, o William vai ser um jogador importantíssimo. Olha aqui, o Fábio Fulac chama atenção para um outro ponto aqui. É interessante mesmo, merece até uma análise. O Marcos Rocha está jogando muito nesse começo de campeonato. Verdade, ontem ele meteu 3 dedos ali, né, uma bola enviesada, danada pro William. No terceiro gol do Palmeiras, o segundo gol do William. Sim. Nossa, só pela enfiada de bola do Marcos Rocha, porque assim, ele conseguiu dar um efeito na bola, colocar a bola entre a linha de defesa da equipe e assim, no ponto certo para o cara fechar e desviar do goleiro. Foi de uma precisão tremenda. E assim, o Marcos Rocha ele é um bom jogador, porque ele tem passe, ele tem antecipação, né? Ele é bom marcador. O problema do Marcos Rocha, e aí o Fábio deve concordar comigo, por que ele é criticado? Porque se você coloca ele para disputar uma bola de cabeça na área, para marcar alguém, um adversário, fisicamente ele perde. Não é para alto. Ele não consegue subir com os adversários, ele sempre leva uma desvantagem. Então se você tem alguém para substituir numa jogada, numa marcação de falta, por exemplo, para substituir o Marcos Rocha na marcação e deixar ele com uma outra função, de repente o Marcos fica na sobra, não acompanha Sim. o atacante, fulano de tal que vai acompanhar. Se você consegue tirar dele essa obrigação, é que às vezes você pega num contragolpe, você tem que cobrir uma descida ou de um volante, aí acaba você entrando na área para fazer essa cobertura. Mas numa jogada de bola parada você ainda consegue remediar isso. Sim. Essa é a deficiência do Marcos Rocha, mas assim, em termos de qualidade de passe, interceptação de jogadas, ele é muito bom nisso. Ele é o maior ladrão de bola aí dos últimos campeonatos brasileiros. Se você analisar, ele vai estar sempre ali no top 3, porque é uma das grandes características dele. E ele tem atuado bem, começou o ano fazendo gols, dando passe para gols. Essa já foi, acho que a segunda assistência dele no Campeonato Paulista. E tem uma questão importante também, que é o seguinte: quando o esquema favorece o jogador, ele se destaca. Então, por exemplo, o esquema que o Palmeiras jogava com o Felipão, com o Mano Menezes, até com o Cuca, que não é do mesmo tempo do Marcos Rocha, é um esquema que exige defensivamente muito do lateral. Porque é um esquema mais defensivo mesmo, é um futebol um pouco mais reativo e de transição muito rápida. Então, o Marcos, a deficiência em algum momento, seja na bola aérea, seja na recomposição, enfim, acaba aparecendo mais, porque o jogador é mais exigido defensivamente. O futebol do Palmeiras hoje é um futebol de bola no chão e tudo mais. Qual é a principal característica do Marcos Rocha? É a bola no pé dele, é o que ele pode dar de assistência, é como ele pode ajudar na saída de bola, enfim. Então ele vai se destacar também pelo esquema que o Palmeiras tem jogado. Isso vai potencializar o futebol do Marcos Rocha. Está começando bem o ano. E assim, o que ele já jogou na carreira é futebol para ele ser titular em quase todos os times do Brasil. A questão é o quanto o esquema de jogo da equipe ajuda ou atrapalha o jogador. E tem um outro lado importante também. O lateral esquerdo do Palmeiras tem sido o Vitor Luiz.
Eu não sei se é a preferência do Luxemburgo ou se ainda é uma fase de teste, se ele vai dar oportunidade para o Diogo Barbosa. Acho que ele deu oportunidade para o Barbosa e percebeu que de repente não agradou. O Vitor Luiz é um jogador que segura um pouco mais. Isso permite ao Marcos Rocha jogar um pouco mais, né? Ele tem a garantia do lateral do outro lado ficando um pouquinho mais, é um jogador com característica um pouco mais defensiva. Isso dá um pouquinho mais de liberdade para que ele avance do outro lado. Olha só, o Altieri Nascimento. Olá, sou o Altieri Nascimento de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Alô, São Miguel Arcanjo, grande abraço para vocês aí, hein? Estou aproveitando o meu almoço para me atualizar aqui nas notícias do futebol. Valeu, parabéns, rapaziada. Vai Corinthians, é nóis. Olha, daqui a pouquinho informação do Corinthians para você, o Altieri. O Dagoberto Lima. Cadê você? O Palmeiras não deixou o adversário jogar. Exclamação. Tudo que se trata de Palmeiras vocês criticam. Se fosse outro time, o da Marginal, estavam elogiando, imprensa de gambá. Dagoberto, meu querido, me diga uma coisa. Onde está a crítica em o Palmeiras não deixou o adversário jogar? Interrogação. Me diga, onde está a crítica? Da próxima vez eu desenho para você, amigão. Se você não entender, a gente repete, entendeu? Mas não precisa sair com ofensas. O Neto Sorrentino, opa, tudo bom? Forte abraço. São Paulo para mim muito ruim, esse jogo não é parâmetro para nada. Bom, mas o São Paulo também segurou o Palmeiras, né? Vamos falar então da vitória do São Paulo 2-1 sobre a Ferroviária em Araraquara. Sérgio Soares, 2 derrotas e um empate também lá com a Ferroviária, não está dando liga lá, hein? Já o São Paulo, ao contrário, né? 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e um empate, que foi justamente o clássico. E ontem jogou bem, jogou melhor durante todo o jogo, tomou o gol quando era melhor e foi buscar a virada. Sim, é que mesmo o jogar bem não foi uma partida de encher os olhos, claro, né? Mas assim, por exemplo, eu acho que dá para destacar o jogo de razoável para bom do Daniel Alves, porque o Daniel Alves, sim, a gente pode criticar ele em 1000 aspectos, se você não simpatizar com o futebol dele ou com ele mesmo. Mas ele participa muito do jogo. Ele não é um cara omisso, ele participa muito, ainda mais ele jogando nessa função ali de meio campo, jogando um pouco pelo lado, ele participa muito do jogo, muito mesmo. É interessante a gente destacar o gol do Hernanes, porque o Hernanes terminou o ano passado muito mal. E embora as partidas dele tenham sido discretas até aqui, ele já tem condição de jogo, porque ano passado ele não tinha condição. Esse ano ele já tem condição de jogo, marca um gol típico de Hernanes, né? Aquele corte, ele bate com a perna esquerda, o Hernanes bate com as 2 pernas. Mas é óbvio que vão aparecer aspectos negativos. Então eu ainda acho o São Paulo pouco agudo, e tem uma coisa que me chamou a atenção. O São Paulo teve uns 150 milhões de escanteios, e o São Paulo não ameaça na bola aérea. E assim, eu nem sou super a favor do time que se baseia o seu jogo na bola aérea. Mas me chamou muita atenção porque o São Paulo teve muito escanteio e o São Paulo não criou uma oportunidade nos escanteios. Então bate curto e sai jogando, sabe? Sei lá, arruma outra alternativa. Fora isso, bom jogo do Arboleda. O Arboleda tem jogado bem esse ano e ele tem respondido às críticas, e ele foi criticado com justiça. Mas ele tem respondido às críticas jogando e tem ido bem, então ponto positivo. E ponto negativo, mais uma vez, para o Alexandre Pato, que não vai, entende? Não vai. O Pato me parece que vai passar o resto da vida fazendo jogos nota 5, e a gente vai passar o resto da vida esperando que ele faça jogos nota 9. E não vai fazer, assim. Não aproveita, ele não consegue aproveitar as oportunidades. Sai a notícia agora de que o Elinho deve ficar mais ou menos 2 meses fora, então seria um período para ele se afirmar no time titular, para disputar de fato a vaga com o Antony, assim que o Antony voltar da seleção olímpica, mas ele não aproveita, ele não agarra. E parece que vai ter sempre aquele ar de conformismo com o que estiver acontecendo. Exatamente na vida dele. Isso, eu acho que isso é o pior. Acho que isso é o pior. Às vezes, o torcedor necessita, e o torcedor quer ver, um pouco de indignação, né? O cara está incomodado. Um pouco de inconformismo com... Eu me lembro... O Pato parece que assim, se o time venceu 2-0, legal. Se o time tomou de 5, legal. Sabe? Tá tudo normal, tudo é bom, tudo tá certo. Mas, por exemplo, eu me lembro... Movimenta, garoto! Eu me lembro de uma entrevista do Pato de algum tempo atrás, dele falando que ele sempre preferiria jogar próximo do gol, mais pelo lado do campo.
Ele falava, eu jogo como centroavante, mas eu sempre prefiro jogar de frente pro gol, pelo lado do campo, segundo atacante. E o Diniz recentemente deu uma entrevista falando que acha o Pato centroavante, que ele acha que o Pato sempre vai render mais como centroavante. Não precisa ser um 9, um poste, mas como centroavante, como o homem mais avançado. Ontem ele teve a oportunidade de jogar como ele gosta, pelo lado do campo. O Pablo era o centroavante. Em alguns momentos eles até faziam algumas inversões, o que pode ser sempre interessante, mas o Pato jogou basicamente pelo lado do campo. Quer dizer, ele estava à vontade na posição que ele mais gosta, com boas opções de companheiros, porque do meio para frente ele trabalhou com o Hernanes, com o Pablo, enfim, são bons jogadores, não é um time ruim, e não vai, a coisa não anda, ele não cria, enfim, eu me lembro muito de uma fase em que o Guerreiro ficou 15 jogos sem marcar gol pelo Corinthians, e o Guerreiro socava a grama, e se matava, tentava compensar de outras formas. O Aloysio, numa época de São Paulo mesmo, para ficar no exemplo do Tricolor, era um cara que se doava muito pro time, ficava períodos sem fazer gol, mas sofria falta, fazia pivô, dava assistência. E, sabe, o torcedor reconhece quando tem a luta. E no caso do Pato é muito indiferente, muito indiferente. Bom, o São Paulo que no próximo final de semana joga com o Novo Horizontino, né? O jogo aqui no estádio do Morumbi. O Novo Horizontino que joga ainda nesta rodada, nesta quinta-feira, justamente contra o Bragantino. Olha a curiosidade aí, os adversários de São Paulo e Palmeiras se enfrentando nesta quinta-feira, jogo lá no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Novo Horizontino que está na chave do Palmeiras. Aliás, essa chave do Palmeiras, curiosamente, ela é muito complicada, né? Porque, veja só, nesse momento você tem 3 equipes com uma excelente campanha nesse começo de campeonato. O Santo André venceu as 3, é o único 100% na competição até o momento. Único não, porque o Novo Horizontino também venceu as 2 que disputou. Então me desculpe aí, o Novo Horizontino também é 100% na competição. Que vai fazer o terceiro jogo hoje. Se vencer, se junta ao Santo André com 9 pontos. Só que o detalhe é o seguinte, estão no mesmo grupo, Sim. Novo Horizontino e Santo André. E também é o grupo do Palmeiras. Um com uma boa campanha vai ficar de fora, né? Teoricamente é isso certamente aí. Estará com uma boa Lembrando campanha, que assim, para Palmeiras, para Novo Horizontino e Santo André, importante pontuar o maior número aí de pontuação, porque fora as equipes que estão na séries A, B, C e D, aquela que tivesse em série, os 3 melhores ganha uma vaguinha na Série D do ano que vem, né? Garante o calendário por toda a temporada. Garante calendário, isso aí é importante também. Então, são essas discrepâncias aí que às vezes existem ainda no calendário, no regulamento do Campeonato Paulista, desculpa. Então, nós falamos dos jogos de ontem. Hoje a gente tem o Santos contra a Inter de Limeira, jogo às 7h15 da noite. A principal atração, sem dúvida, a presença do Elano lá no time da Inter, e na Vila. Só ler aqui umas mensagens para a gente falar do Santos. Matheus Dias, olá, sou de Santo André. O que vocês acham do Lucas Lima esse ano? Está muito bem, está voando, eu diria. Depois da amizade então lá com o Snoop Dogg. Luizinho Machado, Vitor Luiz marca mais. Já o Diogo Barbosa leva nas costas toda hora e perdeu completamente a confiança da torcida. É isso aí mesmo. O Luiz Venildo, vocês já viram o 1000º gol do Luiz Venildo no YouTube? Tá de brincadeira que você tem 1000 gols, né? 1000 gols do quê? Vê direito, hein, cara? Eu não vi ainda não. Alex Kessa, boa tarde, pessoal. Hoje tem Peixão, 3-0, abraço. Neto Sorrentino, não sei, mas esse Diniz não convence, hein? Pra mim tem que sair. Você gosta do trabalho do Diniz? Eu gosto das ideias do Fernando Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz, mas eu ainda acho que ele precisa provar algumas coisas a mais, especialmente dirigindo um time grande. A sensação que eu tenho é que todo jogo eu olho, vejo algo positivo e penso, na próxima melhora, na próxima melhora, na próxima melhora, na próxima melhora, entendeu? Quer dizer, e talvez até melhore de um período para o outro, mas ainda está sendo a passos muito curtos. Então eu gosto, mas eu reconheço que precisa de algo a mais. Obrigado a todos que estão compartilhando a nossa live aí, hein, no Facebook, tá bom? E para você que está acompanhando a gente no YouTube, no canal oficial do Milton Neves também, um grande abraço. O seguinte, rapaz, eu ia te falar. Daqui a pouco informações sobre a negociação envolvendo o Corinthians, Benfica e o Pedrinho, hein? Na sequência, depois da análise do jogo do Santos aqui.
O Santos e Internacional de Limeira, 7h15 da noite, Vila Belmiro, o Santos atrás da segunda vitória. Sim. E a Inter de Limeira com essa atração de ter o Elano retornando à Vila Belmiro também. O Elano que tem bons pensamentos a respeito de futebol, é um cara que sempre se mostrou estudioso, deve dar certo aí no futebol, mas já está encarando futebol de resultados, né? Sim. É que ele perdeu o primeiro jogo, foi goleado pelo Guarani em casa, aí todo mundo já ficou meio de orelha assim. O segundo jogo venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista, lá na Visão. E agora encara seu primeiro grande desafio, o primeiro jogo contra uma equipe grande, justamente contra o Santos. A tabela da Inter de Limeira no início de Paulista foi bem complicada, porque o Guarani é o Guarani, depois viajar até Bragança para pegar o Red Bull Bragantino, em tese seria muito complicado, e foi um jogo até complicado para a Inter, mas conseguiu vencer, e depois o Santos na Vila Belmiro, não é o começo dos mais agradáveis. Mas conseguiu uma vitória importante, né, contra o Bragantino. A tendência hoje é um Santos super favorito. Mas a gente tem que pontuar algumas informações aqui no caso do Santos. O Santos pode ter até 6 desfalques no jogo de hoje. Então, Lucas Veríssimo... alguns que ele já tem. Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Marinho, Soteldo, desfalques certos. Aí o Madison, que ainda nem estreou, tá aprimorando a forma física, não deve jogar. O Arthur Gomes está vetado pelo departamento médico com lesão de grau 1 na coxa. O Arthur Gomes marcou o gol da vitória, um dos gols da vitória do Santos sobre o Guarani na última rodada do Paulistão. 6 desfalques, é muita coisa. Algumas dessas peças são importantíssimas. O Marinho e o Soteldo, por exemplo, fazem uma diferença absurda no ataque santista. O ataque santista hoje deve ser composto pelo Delis Gonzalez, que é uma boa opção, e o Caio Jorge, que é um menino, ou o Raniel, mas o Caio Jorge é um menino de 17 anos. E o Raniel está chegando agora, e mais na frente o Sacha. Ainda assim, não dá para imaginar o Santos não favorito no jogo de hoje. O Santos é favorito e precisa confirmar isso. Agora, tem algo mais importante do que só confirmar o favoritismo, que é começar a demonstrar bom futebol. Contra o Guarani, o Santos teve momentos de bom futebol, especialmente a fase final do primeiro tempo. O Santos estava bem, assim, tocando bem a bola, não com a intensidade que todo mundo se acostumou no ano passado. Isso foi até tema de debate entre repórter e Gesualdo Ferreira, mas o Santos estava dominando o jogo e estava jogando bem. Segundo tempo não, segundo tempo foi muito ruim. Contra o Red Bull Bragantino também o Santos não foi bem. Então, hoje é importante vencer, é importante convencer e é importante desempenhar bom futebol. Isso é fundamental. Não é para garantir treinador, não é para segurar o trabalho do treinador. É para o time se sentir confortável, é para que as coisas se tornem mais naturais daqui para frente, para que não comece a surgir uma pressão desnecessária. Então é bem importante isso para o Santos hoje. Olha, o Nelson Peringuareschi pergunta se a gente tem o time do Santos hoje. Tem só um provável, né? Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca e Sanches, e aí lá na frente é o Sacha com mais 2. Né? Esses dois pode ser o Raniel e o Caio Jorge, pode ser o Caio Jorge, pode ser o Delis Gonzalez e o Caio Jorge, pode ser o Delis Gonzalez e o Raniel. Ele tem essas opções aí, apesar dos desfalques. Tem um fato interessante que é o Gesualdo relacionar pela primeira vez o menino Reinier, que não é do Flamengo, é o menino da base do Santos, que quase saiu do Santos. O Santos conseguiu renovar o contrato com ele, inscreveu no Paulista e ele está relacionado. O primeiro jogo que ele vai ser relacionado. Aí fica a expectativa, porque de repente o menino entra no jogo e já fica todo mundo de olho esperando que seja mais um raio, né? Enfim, tem a opção do Thailson, mas que também não deve começar jogando. Mas é um ataque bem inferior àquele que o Santos poderia ter hoje. O Gu JJ Santos diz o seguinte: lembrando que todo começo de ano o Palmeiras é o melhor, porém no final do ano nem precisa falar nada, né? Tirou onda, hein? Às 9h30 da noite tem Ponte Preta e Corinthians. O último assunto, o Corinthians nesse impasse aí, se vai ter ou se não vai ter Cantígio. Cantígio tem, não tem? Difícil, hein? Não dá pra saber o que está acontecendo. O Corinthians não fala abertamente, fala que está tudo acertado com o Júnior Barranquilla. Mas assim, o fato é, alguma coisa o Júnior Barranquilla está esperando para enviar alguma documentação, e o Corinthians envia essa documentação para a CBF para registrar o jogador. Eu imagino, grosso modo, que seja isso. E a situação não se resolve. Até às 6 horas da tarde de hoje, se ele for registrado, ele pode jogar, isso? Pode jogar. Então, até às 7 hoje. Acho que até às 7. Não jogando, mantém o Richard no meio campo, e é um desafio um pouquinho complicado para o Corinthians. Como foi jogar em Mirassol, jogar contra a Ponte Preta nunca é uma baba, ainda mais em Campinas. Então é um desafio interessante para o Corinthians. Olha, para finalizar a live aqui, para fechar aqui, as informações a respeito do Pedrinho e da negociação
com o Benfica. Pedrinho está lá com a seleção sub-23 na Colômbia, disputando o torneio pré-olímpico. Com uma lesãozinha, inclusive, eu acho. Isso, nem jogou contra a Bolívia. Ele fez um gol na competição, participou dos 2 primeiros jogos, não do terceiro, por conta dessa contusão. O André Sanches está na Europa, como todos sabem. Tem na Europa também um representante do Giuliano Bertolucci, que é o escritório que está tomando conta e tentando fazer a negociação. O empresário do Pedrinho já esteve na Europa também, agora parece que ele está no Brasil, essa informação a confirmar, é o Will Dantas, está acompanhando daqui. E o Andrés chegou em Portugal na noite de ontem, na quarta-feira, chegou a Portugal. E nesta quinta ele se reuniria ou vai se reunir ainda com o manager do Benfica, o presidente do Benfica, o cara que manda prender e manda soltar, o cara que contrata lá na equipe do Benfica. Há possibilidade do fechamento do negócio ainda hoje. O Benfica, como o Lucas disse num primeiro momento, pensou o seguinte: olha, vamos envolver o Ione Gonzalez nessa negociação, porque a gente trouxe ele do Fluminense, mas não vamos usar. Só que o Andrés não quis saber o Corinthians quer verba, quer ferpa, certo? Os valores divulgados aí seriam na casa de 20 milhões de euros, um bom dinheiro. Não sei, tem gente lá no Corinthians que acredita que o Pedrinho vale 40, 50, 60 milhões de euros, gente. Dá um tempo, né? Então, assim, se a oferta for de fato 20 milhões de euros, eu acho que o Corinthians tem que mandar o jogador, beleza? A gente sabe que é comum lá em Portugal as contratações, depois as equipes portuguesas revenderem esses jogadores ou venderem mais à frente por um valor muito maior. Isso é normal. Sim. Acontece lá em Portugal, eles têm e eles conseguem fazer esse tipo de negociação. Portugal, para o jogador, acaba sendo uma porta de entrada, e para o clube português acaba sendo sempre motivo de muito lucro a ida de jogadores brasileiros. Se o Corinthians acha que pode, com o Pedrinho aqui no Brasil, negociar o jogador pelo mesmo valor que daqui a um ano, uma temporada, o Benfica possa negociar lá na Europa, o Corinthians que fique com o jogador. Eu não acredito que o Corinthians tem capacidade de negócio para isso, certo? Não adianta, mesmo sabendo, mas daqui a um ano eles vão vender o Pedrinho por 60, 70, 80. Ué, mérito deles. O Corinthians não vai conseguir negociar o jogador nessas condições. Então, o que o Corinthians tenta no momento? Manter um percentual do jogador para uma venda futura. Lembrando que o Corinthians teria a condição também tem direito também a um percentual mínimo lá por ser clube formador. O Corinthians hoje detém 70% dos direitos do Pedrinho e quer ficar com um percentual nessa negociação com o Benfica. O Corinthians negocia isso com o clube português e o negócio pode ocorrer aí nas próximas horas. Lembrando que assim, nem o Corinthians, nem o Benfica precisam correr, a gente tem que definir isso hoje porque a janela vai fechar. Na realidade, eles têm um período um pouquinho mais estendido, não muito. A janela em países como Alemanha, Espanha e tal, ela se encerra nesta sexta-feira, mas em Portugal a janela se estende até o domingo. Então tem a janela lá em Portugal, ela fecha no dia 2 de fevereiro. Então eles têm essa extensãozinha aí ainda para poder negociar. Mas é claro, o quanto antes resolve a situação de todo mundo, e quem sabe entra um dinheirinho no caixa para o Corinthians ir lá contratar o Rony, né, gente? Sim. É isso aí. Eu acho que tem uma questão do valor, né? Tem a comparação, por exemplo, imediata com o Renier. Renier foi vendido, se eu não me engano, por 135 ou 136 milhões de reais. Em reais, sim. E assim, o Pedrinho é um cara mais consolidado como profissional do que o Renier, que jogou ali 8 meses no time profissional. Agora... Mas aí o Pedrinho daria quase 90 milhões. Sim, não, é um valor extraordinário, eu acho. Porque o Pedrinho, ele não engrenou da maneira como eu achei que ele iria engrenar. Eu acho o Pedrinho um bom jogador, mas ele não se mostrou super acima da média. Enfim, ele pode se desenvolver no futebol europeu, e Portugal é uma ótima porta de entrada, como o Frank destacou. Eu venderia, por esse valor eu venderia sim. E tem uma questão que é, se o Corinthians sentir que não vai dar jogo com o Rony, talvez fosse uma boa pensar com carinho no Ione Gonzalez, que é esse jogador de lado de campo que o Thiago Nunes pediu, né?
Agora, a gente não sabe exatamente a que pé anda a negociação com o Rony. Então, de repente, vender o Pedrinho vai facilitar a chegada do Rony, ou não. E aí, se não facilitar, eu pensaria com carinho no Ione Gonzalez, sim. É isso aí, gente. São essas as informações aí a respeito do Corinthians. Deixa eu só finalizar aqui com os abraços para a rapaziada, né? Que o pessoal que tem mandado as mensagens para a gente. O Nelson Perenguareschi agradece a gente aqui pela possibilidade de escalação do Santos. O Igor Miguel responde para o Gu JJ. Engraçado, seu time ganhou muita coisa no passado, né? Eles devem ser amigos, não é possível, né? Eu não me liguei aqui no time do Gu JJ, mas o Igor está com a camisa do Palmeiras. Rodrigo Garcia, Frank e Lucas, agora está explicado esta hospedagem do Andrés para a Europa, a viagem, né, para a Europa. O Cauê Marques, olha o Ramalhão, e o Carlos Mansur, kkkk, empolga no Paulistão, é piada, né? Quero ver ele empolgar no Mundial. Opa, sem Mundial. Ô, Carlos, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Estamos em janeiro. Sinceramente, eu entendi, você quer tirar onda, tirar sarro e tal, mas o campeonato que está disputando é o Paulista. E foi uma pergunta, empolga? Não tem como empolgar na Libertadores se não jogou na Libertadores ainda. Seu time está disputando o Campeonato Paulista? Você vai se empolgar com ele no Campeonato Paulista? Sei lá, sabe? É umas coisas assim, às vezes a gente quer tirar onda a qualquer custo, né? Foi bem sem graça aqui a sua tiradinha. Mas valeu a participação, tá bom? E obrigado a todos que mandaram mensagens, principalmente de coração agradeço a vocês que compartilharam a live aí nas redes sociais. A gente volta aí nesta sexta-feira, vou fazer mais uma amanhã, né? Porque tem rodada no final de semana, a gente fala da rodada do final de semana, fala dos jogos desta quinta-feira. Lembrando que o Guarani do Paraguai será o adversário do Corinthians, caçapa mais do que cantada, né? Ontem já tinha vantagem de 1-0 sobre o San José de Oruro. Ontem jogando em casa fez mais 4-0. E na semana que vem o Corinthians vai ao Paraguai para enfrentar o Guarani. E não vê se não fica tirando onda, hein? Graças a Deus, é o Guarani do Paraguai. Já se estreparam uma vez. Valeu, Lucas. Valeu, Frank. Um abraço a todos. Pessoal, tchau. Tchau. Pedrinho, por depois, isso mais, o gajo.